Irmãos, só para dar uma introdução, o livro a carta aos Hebreus, é uma carta que não é assim dado a ela um autor, né? Mas muita gente tem vontade de dizer que é Paulo, muita gente tem vontade de dizer que é Apolo, muita gente vai dizer que é outras tantas pessoas, porque os escritos lembram muito os escritos paulinos. Então dá-se ou a ele ou a algum dos seus próximos, mas não se sabe porque não tem o nome dele assim escrito na carta ou alguma referência muito explícita. Mas se os irmãos me ouvirem falar que é de Paulo, não me leve a mal, porque eu gosto tanto de Paulo que às vezes eu vou falar de Hebreus, eu falo que é de Paulo, mas pode ser que não seja de Paulo. O autor eu acho que não é tão relevante assim. O importante é que quem escreveu estava inspirado, escreveu as grandezas de Deus e nos serve até hoje, né? Isso é maravilhoso na Bíblia, porque há textos na Bíblia que datam assim muito tempo e eles são tão atuais. Entre alguns episódios que nós vamos ver hoje, nós vamos ver o escritor de Hebreus falar muito sobre o que aconteceu no deserto com o povo de Deus, os 40 anos. Faz tanto tempo isso, né, Samuel? Faz tanto tempo. Mas a gente se acha tanto naqueles acontecimentos. Parece que a gente, que nós estávamos lá naquele deserto. Parece que nós que fomos libertos daquele Egito. Porque a nossa história é muito próxima disso. Que quando Cristo nos chamou, éramos escravos também. Escravos do pecado. E a Bíblia diz que quem está sobre a lei do pecado não tem vida em si. Está morto nos seus delitos e pecados. Mas Cristo nos libertou. E Cristo nos chama nessa liberdade para andar com Ele, né? E aonde Deus anda com o seu povo quando Ele quer forjar no seu povo alguma coisa? No deserto. Então nós vamos ler aqui alguns trechos e nós vamos nos achar aqui em Hebreus, irmãos. No capítulo 1 e 2, o escritor aos Hebreus, ele vai fazer uma defesa de Cristo sendo maior que os profetas e Cristo sendo maior que os anjos. Mas por que o escritor aos Hebreus fez questão de falar que Cristo era maior que Moisés, maior que os anjos, maior que os profetas? Porque ele está escrevendo a Hebreus. E os hebreus, como eu disse aqui da última vez que estivemos juntos, eles estavam assim empavorosos pela demora da volta de Cristo e estavam retrocedendo na fé, indo novamente para a lei. Por isso há uma defesa no capítulo 1, no capítulo 2, que é o contexto deste 3 que nós vamos começar a ler, em que o escritor aos Hebreus está fazendo uma defesa, que Cristo ele é de fato o Filho de Deus, e isso lhe coloca numa postura de glória maior do que de Moisés. Por quê, irmãos? Para um hebreu não tinha ninguém maior do que Moisés, nem entre os homens e talvez nem entre os anjos, porque Moisés viu o Senhor face a face, e isso permeava os ensinos rabínicos dos hebreus, que Moisés era uma pessoa que viu o Senhor, falou com o Senhor como amigo, face a face. Nenhum outro homem teve tal honra, tal mérito. Isso fez de Moisés, até hoje, entre os hebreus, entre os judaizantes, ser a pessoa singular entre os homens. Mas o escritor aos Hebreus está falando de Cristo, que é Filho de Deus. Então vamos começar a partir do versículo 1 do capítulo 3, que diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo, sumo sacerdote, que confessamos. Apóstolo e sumo sacerdote é o único que escreve e dá o título de apóstolo a Jesus, porque Jesus fez discípulos que se tornaram apóstolos. Aqui a conotação da palavra apóstolo é literal, enviado de Deus, assim como os apóstolos eram enviados de Deus numa missão especial, que era ir por todo mundo e anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Jesus foi enviado de Deus Pai para nós, para nos remir, para nos dar a salvação. Por isso também somos sacerdote, o único que pôde nos libertar
libertar do pecado, que nós confessamos, nós dizemos, nós falamos que Jesus é o nosso libertador, é o nosso sumo sacerdote. Quando ele diz, fixem, e ele faz questão dessa palavra, os seus pensamentos, porque, irmãos, nós podemos servir a Jesus de várias formas. Nós podemos servir a Jesus de uma forma meio assim, paralela aos ensinamentos de Jesus Cristo. Mas essa palavra, fixem, como se ele orientasse assim, presta muita atenção, a ponto da tua atenção em Cristo Jesus levar você a assimilar de fato o que ele fala. Fixe o seu pensamento, concentra em Jesus Cristo, olha para Jesus Cristo, até você aprender o que ele quer, até você extrair todo o ensinamento dele. A única forma de você aprender com Jesus Cristo é estando constantemente na sua vida com seu pensamento fixado, direcionado para o alvo que é Jesus Cristo. Fixa o seu pensamento. 2. Ele foi fiel, aquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés fez grande obra. Moisés, ele fez obra significativa, bonita, mas aqui é como se Jesus fizesse uma ilustração, o escritor aos Hebreus fizesse uma ilustração da diferença entre Moisés e Jesus. Moisés seria aquele servo fiel que trabalhou na casa. Quando a casa já estava pronta, os planos de Deus já estavam prontos para Moisés. Moisés tinha que desempenhar a sua função. Jesus, ele veio para consumar, para construir, para formatar os planos de Deus. Então Jesus, ele vem assim como Deus, como aquele que tem poder, como lá em Gênesis, de fazer acontecer a ordem de Deus. Então Jesus tem uma conotação diferente de Moisés, porque Moisés jamais poderia construir algo divino, porque ele era homem. Mas Moisés ia num tom profético, de anunciar, de dizer, de participar. E Deus, irmãos, sempre teve o prazer de fazer algumas coisas conosco. Eu não sei porquê, irmãos, não tenho resposta para isso, mas Deus sempre teve o prazer de fazer coisas grandes com o teu povo. Por isso que Deus nos chamou. Às vezes a gente pensa assim, nós pensamos que Deus nos chamou, e Deus nos chamou para a salvação. É fato, Deus nos chamou para a salvação, é a consequência de andarmos com Deus. Mas para que mais Deus me chamou? Deus nos chama também para sermos como Moisés, que vamos fazer, que vamos realizar grandes coisas na casa de Deus. Vamos realizar grandes coisas no plano que Jesus já realizou. Esta casa de Deus, irmãos, somos nós. Essa casa que Jesus edificou é a palavra de Deus em nós. Então, se você quer participar de algo glorioso com Deus, é primeiramente abrir o seu coração para que o Espírito de Deus habite em vós. Para que em primeiro lugar esta casa que é você tenha a glória de Deus. E de fato você possa falar em nome de Deus. De fato você tenha em si condições de anunciar a grandeza do Senhor. Porque, irmãos, o mundo que nós vivemos está carente da voz da igreja. As pessoas que estão à volta de nós estão carentes de ouvir sobre Jesus. Porque a igreja de hoje não está com os olhos fixos em Jesus, o sumo sacerdote, o grande enviado de Deus para uma mensagem das boas novas. Mas a igreja está de olho em acontecimentos, em eventos. A igreja está de olho nas notícias. A igreja sabe tudo o que o governo está fazendo e da disputa entre o governo e a mídia, da preocupação da França com a Amazônia, e tudo isso é proveitoso para nós. Mas é o grande valor da igreja, o grande valor de sermos chamados é sermos casa de Deus e podermos exalar tudo que Deus colocou dentro de nós. Você tem algo dentro de você que precisa ser externado. As pessoas à sua volta precisam saber da bondade desse sumo sacerdote eficaz
Nós somos edifício de Deus. 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Deus que realiza essas grandezas. Nós só anunciamos. Nós não vamos construir outro crente, irmãos. Nós não somos como os judaizantes que fazem tudo para ter mais um adepto da religião. Fazem tudo para ter mais um que sigam os seus ensinamentos, a sua cartilha. Não. Nós temos em nossos lábios a palavra de salvação. E sempre foi eficaz. Sempre foi eficaz dizer que Jesus Cristo é bom. Por quê? Porque é verdade. Sempre foi eficaz dizer que Jesus perdoa pecado. Por quê? Porque é verdade. Porque é o que o Espírito nos dá. Porque é a boa nova que nos foi anunciada. Porque, irmãos, é isso que Jesus quer fazer a este mundo. É isso que o Senhor Jesus fez na nossa vida. E nós não podemos deixar que esta onda que pegou os hebreus e começou a fazê-los desistir da fé, que começou a fazê-los afastar-se do ensinamento de Cristo, deixou seus olhos preocupados, vacilantes com o que estava à volta, com a perseguição, com tudo que acontecia, do tempo que já havia passado das promessas, e os olhos já não estavam no ensinamento de Cristo, já não se analisava o que Cristo tinha falado, porque Cristo tinha lhes anunciado todas essas coisas, que teriam aflições, que seriam perseguidos. Nós somos chamados para andar com Deus aonde? Num deserto. E aonde Deus cuida de nós, aonde Deus constrói em nós tudo o que Ele tem para realizar. Amém? 5. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Aqui o escritor aos Hebreus diz que Cristo realizou uma fiel obra, uma obra maravilhosa em nós. Mas esse se é que, ele coloca uma interrogação enorme, porque há uma condicional aqui, aonde tem uma atitude que me cabe. Se é que nós nos apegamos firmemente, lembra muito aquele fixar, apegar firmemente, insistir, estar ali sem se mover, não redar o pé, do que? De toda a obra que Cristo fez, firmemente, a confiança, a esperança, da qual nos gloriamos. Nós dizemos, eu sou um cristão, e isso, irmãos, é glória para nós. Nós dizemos, eu sou salvo em Cristo Jesus, de fato somos, isso é glória para nós, porque quem olhava para nós antigamente dizia, não é nada. Hoje você pode dizer, eu sou filho de Deus, eu vou morar no céu de glória, é fato, você irá. Essa esperança que nos gloriamos, nós temos que apegar-nos nela firmemente, de forma convicta, de forma muito intensa, de forma que ela seja verdadeira no nosso coração. Para quê? Para ter um resultado de glória, para ter um resultado que glorifique o nome do nosso Deus Criador, que nos chamou para uma grande obra, para uma grande realização. Não somos chamados para nós mesmos, não somos chamados para ter o ouro e a prata deste mundo, somos chamados para andar com Deus. Para andar com Deus. O propósito de Deus com o seu povo era construir algo nele naquele deserto, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Versículo 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando
e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso está lá no Salmo 95. Salmo 95 está essa declaração de Davi, muito importante. É que Davi vai trazer um novo conceito de descanso. Deus tirou seu povo do Egito, prometendo a eles o quê? Um descanso. Deus tirou eles no momento de escravidão, prometendo a eles o quê? Um descanso. Esse descanso, para o povo judeu, era remetido ao 7º dia, ao descanso depois de Deus ter criado todas as coisas. O 7º dia o Senhor descansou, e de forma assim cultural e social, adotou-se o 7º dia para o descanso do povo hebreu. Todo o povo hebreu, ele no 7º dia, ele descansa da tribulação da vida, do cansaço da vida e tudo mais. Isso é proveitoso. Jesus de fato é o descanso de Deus. Quando diz que Deus descansou dos seus feitos no 7º dia, e esse 7º dia você vai ver quando você ler lá em Gênesis, que esse 7º dia não foi encerrado, tem manhã e tarde, ele não finda esse 7º dia, remetendo-nos à eternidade com Deus. E Jesus nos abriu a porta para esse descanso. Assim como Jesus foi o libertador do povo no Egito, Jesus também é o nosso libertador. Isso traz esta palavra para nós. Aqui, o escritor aos Hebreus traz à memória esse salmo. Por quê? Porque este salmo vai dizer que nós temos que ouvir o nosso Deus. Jesus ainda fala com a sua igreja. Jesus ainda tem coisas a nos dizer. Jesus ainda tem propósito para nós. Mas nós nos conformamos com tudo que ouvimos, e há muito teólogo dizendo que Deus não fala mais. E há muita gente estudada dizendo que Deus já falou o que tinha para falar. Mas eu creio pela palavra que até enquanto a igreja não for arrebatada, Jesus ainda fala por meio do Espírito Santo. Porque a Bíblia nos diz que não estamos órfãos nesse mundo, mas Ele nos deixou um Consolador. E para alguém consolar, alguém tem que falar, tem que ter alguma relação, tem que ter algum contato. Então nós não estamos sozinhos. Assim como o povo não estava sozinho no dia da sua provação. Qual é o dia da provação que está sendo dito aqui? O dia da rebelião. É o dia, esses dois termos, o dia da provação e o dia da rebelião, remete a dois acontecimentos que se deram lá no deserto, lá nos 40 anos. Dois inícios de rebelião. Não vai dar tempo para nós irmos lá, mas se você ler lá, você vai ver, se eu não me engano, um é em Ramá e o outro é outro nome, que vai dar essa tradução, dessa conotação de provação e tentação. Dois momentos em que Deus procurou no povo fé e o povo entrou em rebelião. E o salmista vai dizer que é porque o seu coração constantemente estava desviado, ou distante, ou incrédulo. Irmãos, nós estamos aqui andando com Deus. Nós estamos aqui porque Deus precisa ministrar no nosso coração como que é estar com Ele por toda a eternidade. Deus nos faz passar algumas coisas, mas o mesmo Salmo diz que todos os dias Deus realizava proezas lá nesse deserto. Todos os dias Deus se mostrava poderoso para aquele povo, a ponto de anular o deserto. O povo não sentia calor no deserto. Por quê? Tinha nuvem lá. E a nuvem não descansava. Todo dia ela estava lá. Todo dia ela estava lá. Porque se não estivesse, aquele povo, muitos iam morrer de insolação, iam morrer de, câncer de pele, de tantos males que o sol por 40 anos traria. Nem a roupa do povo, há relatos que a roupa precisava assim de uma troca imediata de consumir-se. Por 40 anos Deus cuidou daquele povo. O povo reclamou, Deus mandou o quê? Codorniz, mandou lá codorna, porque o povo queria carne. Todo dia tinha um maná. Todo dia Deus falava com aquele povo de alguma forma, pela natureza, pelos seus milagres, pelos seus feitos. Toda
povo. Irmãos, todo dia Deus fala com a sua igreja. Todo dia Deus fala com você. É que às vezes os nossos olhos estão aonde? Na lamúria do passado de pecado. Estamos lutando para voltar para o pecado, ao invés de estar com os olhos fixos em Jesus, no que Ele tem de propósito para nós, no entender a sua palavra, no querer compreender o seu propósito celestial. Estamos namorando coisas que não têm nada a ver com Deus. Estamos lá diante do milagre, estamos lá diante do poder de Deus. É só olhar para a sua vida e você vai ver quanto Deus é poderoso. É só para olhar para a vida do teu irmão, você vai ver o quanto Deus é poderoso. Irmãos, Deus tem realizado todos os dias grandes coisas através da sua igreja. Todos os dias. Porque o nosso Deus ainda anda com o seu povo. O nosso Deus ainda anda com a sua igreja. O nosso Deus ainda está no meio do seu povo. Então, irmãos, momentos como este, que nos reunimos, devemos celebrar a Deus com muito entusiasmo, porque podemos ver os milagres de Deus diariamente. Diariamente. Mas que Deus não nos encontre com um coração endurecido. Um coração aonde, como bem ministrou domingo a Michele, uma massa já dura, que não pode ser mais maleada, que às vezes tem que ser transformada em pó, para ter uma expectativa de voltar a ser barro. Mas, irmãos, o povo de Deus teve um encontro com Deus, foi reprovado. O texto diz que Deus jurou na sua ira que eles não entrariam no seu descanso. Mas eles continuaram guardando o sábado. Mas havia uma promessa aqui que eles não entrariam no descanso. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com rituais. Nós temos que tomar cuidado com metodologias. Porque às vezes nós abraçamos tanto este negócio, que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Eu já tenho um pouquinho de estrada na igreja, porque eu estou desde pequenininho nela. Não porque eu sou velho, eu sou novinho, irmãos. Tenho 33 anos. Não parece, a carinha de 50, mas eu tenho 33 anos. Irmãos, eu já vi gente perder culto porque o pastor não começou o culto com os dois em plenário. Não, porque a tradição da igreja de Cristo Pentecostal no Brasil pede que se cante 2 hinos do inário após a leitura oficial da palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus, se quer falar diferente com a igreja, que Ele fale. Mas às vezes nós colocamos Deus na parede porque não foi do meu gosto, não foi do jeito que eu aprendi, não foi como me ensinaram de berço, não foi como rege a tradição, não foi como está na lei levítica, não foi como manda a tradição dos hebreus. Como vamos fazer agora? Não está sendo como era no Egito. É só maná toda manhã, é só o suficiente para viver, e por acaso Deus nos prometeu riqueza. Deus nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias. Deus nos prometeu que Ele estaria conosco aonde? Nas nossas provações, nas nossas lutas, que nós poderíamos descansar nele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a palavra de Deus para nós. E às vezes nós queremos chegar em Cristo e não ter mais cansaço, e não ter mais nenhuma luta. A diferença, irmãos, que mesmo no deserto, na luta, eu tenho um descanso em Deus. É só eu acompanhar a nuvem. Que era um detalhe crucial, né? Que a hora que a nuvem ia, levantava seu acampamento. Quem quer, vamos. Quem não quer, fica por conta. Aonde a igreja está, ande com a igreja, porque é ali que está a bênção de Deus. É debaixo da nuvem. É onde está a mão de Deus.
é onde está a bênção de Deus. E Deus ordenou a sua bênção sobre a igreja. Então esteja com o povo de Deus, esteja feliz por estar no meio do povo de Deus, porque é ali que Deus ordena a sua bênção. 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo que se chama hoje, pela segunda vez. O escritor neste capítulo vai dizer a palavra hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que disse: hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Ele está dizendo num novo tempo. Não é o sétimo dia, não é mais o tempo em que tinha que esperar o sábado para descansar. Quando que eu descanso em Deus? Quando que eu tenho a minha bênção? Quando que eu tenho um afago do Senhor? Quando que eu posso me aproximar de Deus? Quando que eu posso entrar no Santo dos Santos? Hoje é o dia em que Deus ordena a sua bênção. Hoje é o dia que Deus está receptível a você, porque quando nós entramos e confessamos a nossa fé em Cristo Jesus e nos apegamos a isso, nós com Ele somos um só, temos livre acesso a Deus. Hoje, a qualquer momento, a qualquer hora, você não precisa esperar mais uma autenticação de alguém, uma liberalidade vinda de algum costume. Não, apenas você precisa ter um coração disposto, que creia no que Cristo falou, que creia na palavra do Senhor. Aonde você dobrar o seu joelho, aonde você erguer a sua voz, aonde você fizer menção do nome de Cristo, ali o poder de Deus se mostra na sua vida, porque Deus habita em vós. Hoje é um tempo imediato, é uma hora para já, é uma hora instantânea, não é mais um tempo assim a se alcançar, um tempo futuro, um tempo incerto. O sétimo pode ser a eternidade, o sétimo pode ser, irmãos, quando nós chegamos a Cristo, nós recebemos dupla promessa. A promessa de que no céu descansaremos, e como está lá em Apocalipse 21, se não me falha a memória, lá não haverá mais dores. Lá sim não haverá mais dores. Lá sim em Deus descansaremos plenamente. Lá sim andaremos por lugares fabulosos. Lá sim a glória de Deus, ela ilumina toda a casa, todo aquele lugar. Vai ser espetacular, vai ser maravilhoso. Essa é a promessa que tem que estar permeando o nosso coração para o futuro. Essa é aquilo que nós temos que estar almejando. Isso é um dos combustíveis para a nossa fé, que é de suma importância, que não saia do seu coração. A expectativa do arrebatamento, a expectativa da ressurreição, do porvir, da eternidade com Deus. É a verdade. Mas há uma verdade, de que o nosso Deus faz questão de andar conosco nesta vida. Há uma verdade, que o nosso Deus faz questão que o hoje, que o já, também seja para a sua glória. Deus, através de Cristo, externou um descanso que seria só para o porvir, que seria só para lá, para a eternidade. Jesus trouxe para o agora. Depois da cruz de Cristo, o descanso em Deus é imediato. Assim que a sua boca confessar a Cristo, você pode descansar em Deus. Deus está contigo. E isso é grande demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Saber que o nosso Deus, apesar da sua glória, apesar da sua santidade, Ele está com você. Ele acompanha a tua vida. Deus vela por você. Deus faz questão de mostrar-se a você diariamente, de forma grandiosa. Porque Deus não fazia, irmãos, coisinha no deserto.
Porque no deserto, se Deus não guardasse o povo, acabava em poucos dias. Poucos dias no deserto, sem água, você já morre. Poucos dias, 4, 3, dependendo da condição, dependendo do vigor físico. 3 dias no deserto é suficiente para você morrer. Não precisa muito tempo para morrer sem Jesus nessa terra. Poucos dias. Poucos dias sem a água da vida. Poucos dias sem Jesus fluindo em nós. É suficiente para uma morte trágica, terrível, eterna. Um sofrer sem Deus. Então pense bem, irmãos, que privilégio é esse. Porque o Espírito de Deus vai falar com você. E quando Deus falar, que Ele não acha o seu coração endurecido. Que Ele não acha o seu coração indisposto. Porque, irmãos, o que mais Deus tem que fazer para nos mostrar que Ele nos ama? Outra cruz? Outra vergonha? Não, tudo está consumado. E aquele que conseguir descansar em Deus hoje, descansará por toda a eternidade dele. Então creia nisso, irmão. Não deixe que essa vida endureça o teu coração. Mas hoje é tempo proveitoso diante de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, mas talvez o tempo seja amanhã. A Bíblia diz que o tempo é hoje. Mas talvez o tempo seja daqui a uns anos. A Bíblia diz que o tempo é hoje. E isso não é figurado, é literal. É um hoje, de fato, tem um sentido de hoje. Já, agora. O Senhor Jesus, Ele está sempre à porta. Esse estar à porta não é que Ele não tenha poder para fazer o que Ele quer, não. É porque Deus escolheu que você assimilasse a sua palavra. Deus quer escrever a sua palavra no seu coração. Deus não quer empurrar a palavra dele goela abaixo no seu povo, com mandamentos, com leis severas. Se não cumprir, morre. Não. Não. Deus quer que você assimile, entenda e escolha andar com Ele. Porque Ele já escolheu andar com você por toda a eternidade. Porque essa porta já está aberta. Esse preço já foi pago. É nosso. Agora temos que crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que desobedeceram? Vemos assim, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Há um discurso muito gostoso de ouvir e até nos dá uma paz quando nós ouvimos algumas pessoas dizer assim, ó, uma vez salvo, sempre salvo. Porque a salvação é algo que Deus nos deu e já está consumado. De fato, a porta da salvação, o sumo sacerdote Jesus Cristo já escancarou ela, está aberta. E ela finda num caminho que a Bíblia conota por estreito. E ela traz, junto da promessa de redenção, algumas obrigações. Crer no Senhor Jesus. Ter fé para andar com o Senhor Jesus. Não ter um coração dúbio, duvidoso, que oscila, que um dia eu estou cheio de fé. Eu dou até trabalho na igreja, porque eu quero que o pastor ore a hora que eu quero, o dia que eu quero, em todo o tempo. Porque é uma semana ali, aquela semana eu estou cheio de Deus. Pastor, nós precisamos de não orar só de madrugada, assim, tem que orar a semana inteira de madrugada. O pastor tem que vir aqui, nós precisamos orar. Jesus está voltando, na outra semana ele está pensando se ele vai vir no culto. Isso não é fé. A fé é algo constante, muito concreto no seu coração, que te faz andar passos firmes, independente se você está andando num deserto,
Porque você está na expectativa da nuvem, você está na expectativa do maná, você está na expectativa da coluna. Porque se Deus tira tudo isso, irmãos, acaba o povo. Mas Deus sempre foi fiel com a sua palavra. Deus tinha motivos para fazer ali muitas coisas, mas Deus sempre foi fiel durante os 40 anos. Deus não aguentou a murmuração daquele povo. Mas, irmãos, no dia que eles chegaram para avistar Canaã, de 12 espias, 2 se achou fiéis e não incrédulos. Todos viram a Canaã, todos viram a bênção de Deus, mas 2 avistou e deu muita ênfase ao que ela produzia. Josué e Caleb voltam e falam: mas os cachos de uva lá é enorme, como Deus disse. Olha, a terra mana leite e mel, como Deus disse. Tem gigante lá, como Deus disse. A terra está povoada do jeitinho que Deus falou. E Deus vai dar a terra para a gente. Deus nos dará aquela terra lotada de exército, lotada de cidades edificadas, cheia de gigantes. Voltaram com alegria, porque enxergaram a promessa de Deus. Os outros voltaram dizendo: mas tem gente morando na terra. Deus nos deu a terra e tem gente morando na terra. Deus falhou na promessa, Moisés falhou na promessa. Irmãos, a falha nunca está em Deus, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Deus zela pela sua palavra. A falha está nos nossos olhos, porque Deus está mostrando diante dos nossos olhos o seu milagre, e nós estamos olhando quem está lá na terra. Deus, Ele já nos deu a salvação, é fato. Mas quem que foi salvo do deserto? É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Não foi os que foram tirados do Egito. Não foi. E a promessa era sobre eles. Deus falhou com a promessa? Não. Deus levou um povo para Canaã. Ou seja, Deus zela pela sua palavra. Deus vai levar um povo para morar com Ele eternamente. E vai chamar de igreja. E vai chamar de povo seu. E Cristo chamou de irmão, de cordeiro. Este povo haverá. Este povo haverá. Fica tranquilo. A palavra de Deus vai ser zelada e vai entrar lá um povo eleito, escolhido e separado. Quem é este povo? Aqueles que, como Josué e Caleb, conseguem olhar para este mundo de pecado e enxergar os milagres de Deus. Enxergar que Cristo cuida de você. Enxergar que Cristo cuida da tua casa. Enxergar que apesar da humilde condição que você possa estar vivendo, ainda é humilde porque Deus cuida de você. Senão ela seria miserável. Porque se temos algo de glorioso em nós, Cristo nos deu este algo de glorioso. Se temos algo de bom em nós, Cristo fez isso em nossa vida. Porque, irmãos, a nossa natureza é tão pecaminosa quanto a daqueles que estão perecendo neste exato momento. Eu não sou salvo porque eu sou mais bonito do que aquele que neste momento está usando crack, talvez aqui ao redor da igreja. Mas a minha natureza é tão pecaminosa quanto a dele. Mas aprove a Deus revelar-se a mim, revelar-se a você, de forma que você pudesse contemplar e discernir por Ele, e compreender que Ele é bom, e fixar os teus olhos nele, e contemplar as obras que Ele faz todos os dias. Todos os dias. Irmãos, apesar de tanta destruição, todos os dias Deus tem nos conservado em vida. Apesar de tanta mentira, todos os dias Deus tem nos conservado de pé. Você não consegue ver, mas quando você dorme, quando você repousa, quanto Deus já não te livrou. Quantos livramentos literais que nós podemos assim presenciar a mão de Deus nos livrando. Às vezes até mesmo no dia que Ele te chamou, com a cura, com libertação, com tantas mazelas que Deus arranca de nós. Irmãos, vamos celebrar o nome do nosso Deus. Vamos deixar o nosso coração puro. Peça ao Espírito de Deus que mantenha o teu coração limpo, puro,
crédulo, sabe, disposto a Deus, com uma disposição de uma criança, a palavra de um pai. Uma criança, ela não tem sabedoria em si para questionar um pai. Um pai tem mais argumento do que uma criança. E o pai fala: filho, eu vou ganhar R$1 milhão. Aquele menino sai fazendo planos. Pai agora é rico, então eu vou comprar uma bola, eu vou comprar uma bicicleta, porque o pai ganhou R$1 milhão, mesmo que ele não tenha ganho, porque ele é inocente, ele não sabe, ele é criança. Nós não conhecemos a Deus, irmãos, nós não temos a menor dimensão do que Deus é, de fato, literal e confirmado de forma matemática. Nós temos as Escrituras, glória a Deus, ela nos dá muitos flashes do porvir, muita sabedoria, mais do que podemos compreender. E por causa dessa nossa ignorância, como de uma criança, só nos resta uma coisa: crer como uma criança. Crer em tudo que Deus falou. Se Deus fala que há um descanso, eu descanso em Deus. Se Deus fala que há um céu, eu estou esperando um céu para vir morar com Deus. Mas isso não dá para se provar. Há um arrebatamento para a igreja, não dá para provar. Se Deus deixou registrado nas suas palavras, eu creio, porque a palavra de Deus é verdade. Creia mais em Deus, ouça menos os homens, tenha mais fé e abra a mão da soberba, da sabedoria humana que nos leva a caminhos difíceis, longe de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que somos bons assim para compreender e folhear Deus como se ele fosse qualquer almanaque, qualquer gibizinho. Deus é muito mais complexo do que a nossa mente humana vai conseguir discernir. O que nós podemos mesmo é crer, descansar no Senhor. Amém? Bom, irmãos, aqui o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que aquele povo que tinha promessa é o que morreu. Outros entraram. Não podemos confiar que apenas por ter promessa de Deus, de fato, Deus fica amarrado em nós, e se Ele não cumprir a promessa dele em mim, Ele é mentiroso. Deus cumpre a promessa dele, porque Ele zela pela palavra dele. Aquele que crê, perseverar, este obterá o resultado da sua fé. 4, versículo 1, diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que ele falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé. De fé. Todos ouviram a promessa. Todos aqueles milhões de pessoas que morreram no deserto, que saíram do Egito, porque há quem diga que até 6 milhões, se for contar a criança, se for contar os bichos, isso vai lá para cima esse número. Mas é certo que aproximadamente 2 milhões de homens e suas famílias saem crendo na promessa. Aí depois de 10 anos, esses 2 milhões já devia ser um censo bem menor de crédulos, mas tinha lá os milhões. Aí foi caindo o número de crédulos, a chegar diante da promessa de quem? 2 homens, não 2 milhões, 2 homens. 2. A promessa de Deus, irmãos, é de ter um povo com Ele, nem que seja 2, porque aonde estiver 2 ou 3, é suficiente para Deus. Deus não está preocupado em levar 2 milhões para o céu, como muita gente está dizendo. Ah não, um grande povo que seja, queira Deus que seja, queira Deus que seja de fato, como se imagina, um grande exército, mas a palavra de Deus não vai falhar se entrar 2 só lá, porque mais vale uma alma do que o mundo todo. Se uma alma crer no sacrifício de Cristo, teve êxito no seu sacrifício. Irmãos, entenda que Deus não se amarra nas nossas desculpas, nas nossas mazelas. Ele vai em caminho à sua fiel palavra, ela se cumprirá. Deus não deixa de ser fiel porque eu sou relaxado. Deus não deixa de ser fiel porque eu não quero mais orar. Deus não deixa de ser fiel, apenas Ele vai ser fiel com o outro que esteja disposto
aproximar-se dele, a falar com ele, a olhar e admirá-lo e glorificá-lo e dizer o quanto ele é bom, com sua vida, com seus atos, com suas palavras, glorificando ao Senhor, que ele diz crer e gloria-se de crer e que também espera. Irmãos, não podemos nos enganar com o tempo de tudo ser relevante. Há uma promessa. Eu fui chamado, então logo Deus tem que me levar para a promessa. Deus não tem que. Deus não é obrigado. Deus, ele faz. Ele é. E ele vai fazer a sua palavra se cumprir. Ele vai, irmãos. Ele vai. Nós já somos uma extensão. A palavra de Deus, o descanso de Deus não é mais só o 7º dia, não é só para os hebreus, aquilo era uma sombra do projeto de Deus. Deus quer salvar a todos quantos crerem. Essa promessa em Cristo explode para a humanidade. Neste momento, qualquer ouvido que esteja disposto pode ouvir a voz da salvação. Pode ouvir o que está aí em Mateus 11:28, que nós dissemos que vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí está a proposta de Deus, a boa nova de salvação, mas nem todos querem andar com Cristo. Nem todos querem andar no deserto. Há uma salvação, há uma liberdade. Passa comigo pelo deserto, eu me mostro no deserto, eu cuido de você no deserto. É deserto? É, você nem vai perceber que é, mas é. Às vezes a gente fala assim, a escola de Deus é o deserto. É. Mas eu duvido que o povo lá hebreu passava calor no deserto. Tinha uma nuvem lá. Tinha uma nuvem lá. No máximo eles ficavam que nem assim, às vezes no Rio de Janeiro, uns 40 graus, 39. Mas eu com certeza que uma brisa muito tranquila daquela nuvem. Não, quase que não dava para perceber os 39. Irmãos, deserto com frio abaixo de zero, não dava para perceber, porque o calor de Deus aquecia. Irmãos, se você quiser olhar para Deus e descansar nele, você não vai perceber essa prova, meu irmão. Parece ser tão impossível, parece ser tão difícil. Você fala assim, porque você tem 33 anos, você não viveu o que eu vivi, você não sabe o que eu sei. Qualquer dia eu te conto a minha história. Não na pregação, não é lugar para isso. Mas qualquer dia a gente toma um café. Você vai ver que Deus não livra ninguém e nem pega ninguém pela idade para fazer, mostrar-se. Deus, no exato momento que chama, ele já começa a trabalhar na vida do indivíduo, seja com 10, com 11, com 30, com 50, 60, às vésperas de chegar lá no céu. Deus sempre tem algo para te ensinar, sempre tem algo para revelar a você, que é a sua grandeza. Não tem fim, não tem fim. Cuidado, irmãos, com os enganos deste mundo. Deus não deixa de ser fiel, porque alguns padeceram, mas aqueles que são fiéis alcançarão a vitória. 3. Por nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia, nestas palavras, no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz, jamais entrarão no meu descanso, portanto resta entrar alguns naquele descanso, aquele a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de descansar no Senhor. Aquele povo não descansou, pereceu no deserto, mas hoje, irmãos, hoje ainda dá uma conotação de esperança. Porque se você está ouvindo minha voz, hoje ainda é tempo para você. Jesus ainda te dá uma oportunidade de descansar nele hoje. Quando? Como? Declarando que você crê nele, declarando, abrindo o teu coração para ele, seguindo a ele fielmente, se dispondo a ele. Há esperança para você, porque hoje ainda é um tempo oportuno
pode ser pego, que é algo que pode ser abraçado. Hoje é um tempo em que podemos participar. Hoje é um tempo que podemos descansar no Senhor. Hoje é o tempo da igreja de Cristo andar triunfante com Ele para grandes feitos, para grandes obras. E por que a igreja às vezes não participa de grandes obras, de grandes feitos? Porque aonde estão aqueles que ouvem a voz do Espírito? Aonde estão? Irmãos, tem que quase rezar um terço inteiro para alguém vir nas propostas de trabalhos da igreja, porque está todo mundo cansado e fatigado demais. Já percebeu isso? Que independente se você trabalha na enxada ou na caneta no escritório, está todo mundo cansado, estressado, porque não descansa em Deus. Começa a descansar em Deus depois do dia de trabalho, não tem coisa melhor. Vem descansar aqui na igreja. Se a igreja estiver fechada, bate lá em casa, eu abro para você vir descansar em Deus aqui. Vem descansar em oração. Vem descansar no ensino bíblico. Vem descansar aprendendo em Deus. Vem descansar ouvindo a voz do Espírito Santo. Descansa lá na sua casa em oração. Descansa lá na sua casa em devocional. Começa a descansar indo em direção a Cristo. Você vai ver que a sua saúde mental vai mudar. Porque há muita gente cansada por aí, porque não consegue mais descansar em Deus, porque o seu coração está petrificado, está fechado para as boas novas do Senhor. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo não alivia mais ninguém, não. Cristo está na exata posição daquele que pode aliviar as dores de quem? Daqueles que se achegam a Ele e crê que Ele possa dar um milagre na sua vida. Cristo ainda é aquele que nos chama. Cristo é ainda aquele que está com os braços abertos para abraçar o pecador e remi-lo de todo o pecado. Mas acontece, irmãos, que nós queremos chegar até a religião, até o pastor, até o ambiente físico, mas não chegamos àquilo que transcende ao físico, aquilo que é sobrenatural. Porque hoje, irmãos, tem que se explicar muito bem para alguém se movimentar, porque está todo mundo cansado, economizando energia. Está todo mundo cansado. E se eu não der uma boa hermenêutica, uma boa exegese do texto para te explicar que oração é fundamental, você nem ora e fala que é cristão. Eu sou cristão, eu sou crente. Quantas vezes você ora por dia? Ah, não oro. Por que tem que orar? Quem mandou orar? Crente ora? Como é que é esse negócio de oração? O que isso resulta? Mas quem disse que tem que orar? Quem que orou na Bíblia? Crente ora. Creia e começa a orar, que você vai saber porque crente ora. Crente ora porque na oração ele deleita no Senhor. Ele descansa, ele acalma a alma que está endurecida pela correria do dia, pela luta do dia. Mesmo que ele não tenha um milagre instantâneo, ele está descansado, ele está confiado. O descanso em Deus, a fé como uma âncora, como uma âncora que coloca a nossa alma num lugar firme em Deus. Ela não fica assim ociosa, oscilante, desesperada. Creia em Deus. Creia em Deus, descansa no Senhor. A maioria das motivações que tiram a paz das pessoas são uma correria soberbada em torno de um êxito que ele nunca vai alcançar. Antigamente quem comia arroz e feijão feliz, porque todo mundo comia arroz e feijão, era feliz. Hoje em dia, se o camarada não tem lá um iPhone, um iPod, ou não pode, tudo isso aí na mão, ele está em depressão. Ai, eu não comprei o último lançamento do iPhone. Ai, Jesus não é bom para mim. Jesus não me ama porque eu estou andando de Fusca. Irmãos, quando que Jesus falou que ia te dar coisas? Mostra para mim na Bíblia. Jesus te prometeu um céu. Jesus te prometeu limpar o teu coração do pecado. Jesus prometeu refrigério para a tua alma, descanso para a tua alma. Confie em Deus, descanse em Deus. Ele ainda é poderoso
em alguém. Em quem? Naqueles que creem. Naqueles Josués, naqueles Caleb, que fazem, irmãos, é tão lindo esse texto, que Josué e Caleb, eles fazem a multidão, 2 milhões de pessoas calar-se, com brado, dizendo: por acaso Deus não nos prometeu que nos daria os nossos inimigos como pão esmigalhado? Por acaso Deus não nos prometeu que Ele cuidaria de nós, assim como Ele cuida das aves, assim como Ele cuida dos lírios? Deus não nos prometeu que teríamos o suficiente para a vida? Deus não diz que assim como nem Salomão se vestiu, se veste os lírios. Por quê? Porque Deus o fez. Deus te fez. Deus sabe o que você precisa. E o que você precisa é descansar em Deus. Hoje, já, você não pode ir embora do jeito que você está. Você tem que descansar em Deus. Você tem que descansar em Deus. Há uma promessa. E você é alguém que crê, porque você está aqui. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Você não vai fazer o que só Deus pode fazer. Comece por aí. Você não vai conseguir fazer com as suas mãos. Você está pedindo para Deus. Porque às vezes a gente ora e a gente sai doido. Não, ora. Mesmo dando um pouco mais, mas descansa. Você orou? Descansa. Descansa. Davi, quando Deus mata o seu filho, que era resultado do adultério de Davi, que ele estava orando dias em jejum, de humilhação, pedindo a Deus que não imputasse a criança tal juízo. Deus não ouve a oração de Davi. O que ele faz depois disso? Ele levanta, ele tira a poeira e ele torna a vida. Ele continua sendo rei, ele continua escrevendo seus salmos, ele continua glorificando a Deus, ele continua sendo fiel, descansando no Senhor. Ah, Deus não atendeu a minha oração, eu sou Davi, agora não sou mais do Senhor. Ele não era bobo, irmãos. Davi sabia que havia um descanso prometido por Deus, que era maior do que ter uma oração atendida. Era maior do que um milagre. E às vezes nós colocamos Deus assim como se Ele fosse obrigado. Irmãos, Deus já nos deu demais. E tudo que Ele faça por nós é luxo. É porque Ele nos ama demais. Porque um Deus amou um tanto, outro Deus amou mais. Quem Deus amou mais é porque tinha mais pecado. Não é assim que a Bíblia diz? Na parábola dos que têm o perdão da dívida. Quem que Deus amou mais? Ah, o que perdoa mais, é fato. Então, se você tinha muito pecado, mas muito, Deus te trouxe aqui, Deus te amou mais. Não porque Ele te deu uma Ferrari. Não. Deus nos ama. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Estamos encerrando, viu, irmãos? Só vou terminar de ler aqui, fechar o capítulo 4, para não ficar sem contexto. Diz assim, versículo 8. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aqueles exemplos de desobediência, pois a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos, a intenção do coração. Irmãos, Deus nos conhece tanto assim. E às vezes, irmãos, nós não descansamos no Senhor, porque estamos preocupados com o que alguém está pensando. Mas o que o pastor João vai pensar de mim se eu descansar no Senhor? O que a minha esposa vai pensar de mim se eu descansar no Senhor? O que o meu esposo vai pensar de mim se eu descansar no Senhor? Eu tenho que mostrar que eu estou aflito, eu tenho que mostrar que eu sou doido, eu tenho que mostrar que eu estou morrendo junto com a causa. E não sei o que, irmãos, você tem que orar, você tem que crer, você tem que descansar no Senhor. Às vezes você vai ter que descansar uma vida inteira, para no fim dela colher o resultado da tua fé.
Às vezes você vai descansar por algumas coisas pouco tempo. E porque aprove a Deus em pouco tempo, você vai ter o êxito desse descanso. Porque esse descanso é para o porvir. Mas o texto diz que também podemos descansar das nossas obras. Tem gente, irmãos, que não tira o emprego de dentro de casa, não relaciona com a família, não relaciona com o filho, porque está doido lá achando que é dono da empresa. Meu filho, você é funcionário. E se for dono também, na hora que você fechou a porta daquele negócio, fica lá, vem para casa, descansa no Senhor, fala com a esposa, fala com o filho, fala com Deus, vai ler Bíblia, vai jantar, fica em paz. Você vai morrer desse jeito. Ninguém aguenta ficar em sintonia 24 horas por dia. Há um descanso proposto, literal, há um descanso em Deus espiritual. Não é espiritualizando a Bíblia, não. É que a Bíblia é espiritual. A Bíblia não é um livro apenas que se vai discernir pela boa hermenêutica. Também é pela boa hermenêutica. Mas é um livro que fala de Deus, que é espírito. E esse Deus fala que se queremos andar com Ele, temos que andar em espírito. Aí ninguém ora porque a oração é um negócio espiritual. Eu não creio em coisa espiritual. Então você não crê em Deus, porque Deus é espírito. Temos que descansar, irmãos, também nos nossos feitos, porque Deus descansou. Deus não cansa. Por que Deus fez questão que fosse escrito que Deus no 7º dia descansou das suas obras? Porque nós, por natureza, somos desbravadores. Nós, por natureza, temos uma ganância dentro do coração que não acaba. E se Deus não coloca uma lei para descansarmos, nós não paramos. Então Deus nos diz que nós temos que descansar, porque senão nós não paramos. E nós temos que descansar. Há tempo para tudo. E o hoje é tempo de descansar no Senhor. E isso é difícil demais. É difícil demais para o pai de família, no momento de adversidade, descansar. Ele arruma 2, 3 empregos, ele vai para cima, tem que ir para cima mesmo. Mas vai para cima descansado. Vai para cima tranquilo. Que no tempo incerto Deus vai estabilizar a sua vida e vai dar tudo certo. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Não abra mão de um culto por um trabalho. Isso não é prosperidade. Não abra mão de uma oração por uma boa conversa. Isso não acrescenta em nada. E às vezes nos vemos, e eu me coloco no pacote, trocando coisas celestes por meras coisas humanas, opiniões, e não um conselho divino que vai mudar a nossa vida. Toma cuidado. Jesus, irmãos, está como que escancarado para nós. Deus nos conhece assim, como se fosse um raio-x. Eu acho que é mais profundo que um raio-x. É algo mais Deus. Porque não tem como chegar diante de Deus e enganar a Deus, porque Ele conhece a gente pela essência, pela alma. Então, não adianta eu estar aqui socialzinho, bonitinho, se dentro da minha alma está um império de incredulidade, de incertezas, de desespero, de falta de crer. Não adianta, irmãos. O povo sacrificava no deserto, o povo tinha os seus cultos no deserto, o povo tinha um tabernáculo no deserto. O que Deus queria? Que o povo acreditasse nele. Eu tenho certeza que Deus colocou tudo aquilo lá para estipular uma ordem social em meio ao seu povo ali. Não faz isso, não faz aquilo, porque nós somos tão ruins assim que Deus às vezes tem que escrever uma cartilha para a gente poder não se matar. Está entendendo? É mais ou menos isso aí que era a lei. É como se fosse uma cartilha, porque o povo hebreu era tão bom que se deixasse eles por conta, um matava o outro, comia vivo. Sabe? Se matava no dente. Quando estivesse respirando, estava mordendo. A gente é assim também. Se Deus não colocar limite, a gente nem vem na igreja. E nem lembra de Jesus Cristo no dia. Por isso esse descanso é proposto para aqueles que creem. E aí a grande sacada no negócio não é para o que faz, é para o que descansa. Porque é muito mais difícil descansar do que fazer. Porque o fazer, o desespero nos leva a fazer. A ansiedade nos leva a fazer. A situação cotidiana nos leva a fazer. E às vezes eu vou até para Deus por obrigação, tem que orar.
misericórdia, eu tenho que orar, o negócio está caindo na minha cabeça, a situação está tudo, eu tenho que orar. Não, você tem que orar, porque a oração, o estar com Deus para você é alívio da alma, é remédio, só de estar na presença de Deus. Porque não sei se é assim com os irmãos, eu dobro meu joelho, cheio de pecado para orar, assim, cheio de tribulação, depois de um dia de trabalho, venho para a igreja assim, quase não querendo entrar na porta, eu chego ali, ai meu Deus do céu, eu dobro o joelho para orar, e às vezes Deus não atende as petições, sabe, que eu estou pedindo a Deus umas coisas aí, está demorando para ver, mas vai chegar, mas você sai dali como se tivesse alcançado. Não é uma coisa incrível? Parece que Deus já deu, porque você sai em paz, você sai dando risada, você sai feliz, você sai aliviado, mas às vezes você nem recebeu a pessoa, mas você falou com Deus, você sentiu a Deus. Descansa no Senhor, irmãos. Terminando, versículo 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, que dizemos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e entrarmos na graça que nos ajude no momento de necessidade. Amém? Amém. Nós temos um Deus que tudo fez por nós, um sumo sacerdote que adentrou o céu e nos deu condição de descansar nele, de estar em Cristo e ser nova criatura, alguém que é cuidado por Deus, nas nossas necessidades terrenas também, porque Cristo padeceu por nós, Cristo foi provado e tudo suportou sem pecado, e Ele sabe exatamente o que você está passando, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.